Fala pessoal, tudo bem com vocês? Péssima notícia para o Grêmio. O Grêmio teve lesões diagnosticadas, confirmadas e o time desmanchou para enfrentar o Ipiranga no fim de semana. Eu tô apavorado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, o que era ruim ficou pior ainda. O Grêmio, que já tinha desfalques confirmadíssimos para enfrentar o Ipiranga na sua casa no próximo sábado, no jogo válido pela semifinal, depois de ter perdido por 2-1 em Erechim, precisar reverter isso em Porto Alegre, vencendo por 2 gols de diferença. Já tinha perdido Carbajo com a seleção uruguaia, Villasanti com a seleção paraguaia, porque a data FIFA não parou no Campeonato Gaúcho, ou melhor, o Campeonato Gaúcho não parou na data FIFA. Walter Kahneman expulso, cometendo os 2 pênaltis, vai desfalcar o Grêmio também por suspensão. Além desses 3 desfalques certos, outros 2 jogadores preocupavam porque eles machucaram durante o jogo. O lateral direito Fábio, ele sentiu uma lesão e saiu com 8 minutos de jogo. E o PP, esse uma lástima, saiu sentindo a coxa, parte posterior. Ele era 31 minutos, se eu não me engano. Ele abandona o primeiro tempo ainda, bota um gelo ali, aquela coisa, uma proteção, vai para o banco e eu pensei, putz, isso não é tão simples assim. Eis que, vamos na cronologia dos fatos. O técnico Renato Portaluppi vai para a entrevista coletiva depois sobre a preocupação dele perder mais jogadores e disse que nenhuma informação seria revelada nos próximos dias, pois no dia seguinte, na sequência, vem a informação, na verdade, não no dia seguinte, mas na terça-feira, vem a informação de que os 3 jogadores tiveram lesões detectadas, lesões musculares, e que os jogadores serão reavaliados diariamente. O Grêmio não comunica nem que eles estão fora, nem quanto tempo eles ficarão parados em recuperação. E aí eu tô falando do Fábio e do PP, que machucaram durante o jogo, e de Franco Cristaldo, que sentiu no treino de sábado e nem foi pro jogo, no domingo. Isso é uma bomba, gente. Porque além de você não ter o Villasanti e o Carbajo, por essa informação você perde também o PP e o Cristaldo. Acabou. Acabou o meio-campo do Grêmio. Aquele meio-campo móvel, de circulação de bola, que estava encantando, que o Renato tinha achado o time, sensacional. Acabou, gente, acabou. Mas assim, vamos tentar interpretar os fatos. Se o Renato disse que nenhum boletim médico ia ser divulgado, e na sequência vem o departamento médico e informa que as lesões foram detectadas, o que está acontecendo aí? Um ruído? O Renato não foi consultado? O departamento médico quis se assegurar, porque obviamente é uma informação necessária para você informar o público. Esse tempo de parada ele é mais longo do que o normal? Isso é apenas um despiste? São várias especulações que a gente faz nesse momento. Agora, vamos lá, vamos trabalhar com a experiência, tá? Eu estou acompanhando muito o noticiário esportivo lá do Rio Grande do Sul e também pelo que eu acompanho militando há 22 anos no jornalismo esportivo. As lesões musculares sofridas pelo Fábio, lateral direito, e pelo PP durante o jogo, detectadas como lesões musculares no dia seguinte, com exame de imagem, elas são lesões que tiram completamente os jogadores do próximo jogo. Não tem como, gente. A lesão, por mais simples que seja muscular, a grau 1, ela é 10 dias, uma semana, 10 dias. Você não para menos do que isso. Então, assim, o Grêmio não quis confirmar que eles estão fora, que eles vão ser avaliados diariamente, mas assim, olha, a menos que seja um grande despiste, ou então realmente que a lesão seja mais simples do que a gente imagina, talvez nem uma lesão, mas um desgaste na região, e não me parece ser, porque os jogadores abandonam o jogo. Num jogo decisivo, o lateral sai com 8 minutos e o meio-campista põe a mão e não consegue continuar e sai com 31, não é uma lesão simples. É uma lesão constatada e essa lesão não faz com que o jogador volte tão rapidamente. Então, assim, PP e Fábio eu descartaria completamente. Isso não é uma informação oficial, porque o clube não emite essa informação oficial. É apenas uma leitura dos fatos com o que eu acompanho há muitos anos. O Cristaldo eu não tenho como saber.
porque a gente não viu. Foi no treino, ele ficou de fora do jogo, a gente não sabe há quanto tempo ele está sentindo isso, se é realmente nesse jogo, nesse treino de sábado, ou se ele não sentiu antes, ou se ele já estava com desgaste. Eu não sei. O Cristaldo a gente não sabe nem se foi uma preservação, a gente não sabe. A gente não viu sair da disputa como a gente viu com o PP e o Fábio. Então o Cristaldo está fora aparentemente, mas se tem uma chance, tem uma mínima chance aí, seria do Cristaldo. O PP e o Fábio eu já tiraria do jogo. O que de novo compromete completamente o sistema do Grêmio. Vamos tentar montar esse time contra o Ipiranga porque está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil e está cada vez mais difícil a classificação. Eu acho que o Grêmio tem condições de vencer o seu jogo, jogando em casa e tudo mais, com os jogadores que vão para campo. Mas, assim, complicou porque aquele Grêmio que a gente estava gostando de ver, ele não vai existir no sábado, na Arena do Grêmio. Olha só, estou tentando manter aqui, montar uma escalação. Bom, tem um titular aí que está garantido, gente. E ele chama-se Thiago Santos. Não há o que fazer. Não tem um substituto. O Carbajo faz primeiro, o Vijaçante faz primeiro, os dois estão convocados. O PP poderia fazer primeiro, está machucado. O Tassiano não é necessariamente um primeiro, o multifuncional Tassiano, que inclusive tem proposta do Bahia, mas que o Grêmio está segurando até o fim do gauchão, porque o Renato fala que ele é imprescindível, e talvez nesse momento até seja, porque o Tassiano faz várias frentes. Inclusive ele foi o reserva do Fábio quando ele machuca lá em Erechim. Dessa vez, porque estava suspenso, vai jogar o João Pedro. Mas o Tassiano pode aparecer na lateral, por que não? E pode até aparecer no meio para frente. Ou no meio para trás, né? Se o Renato optar por primeira função. Mas acho que o Tassiano não joga por ali. Então, Thiago Santos, que inclusive vem entrando nos jogos, que inclusive vem sendo uma escolha do Renato, ele vai ter que jogar. E aí eu recorro de novo ao mestre Cláudio Quintana Cabral, um comentarista já falecido, mas brilhante, que dizia... Ele dizia um termo que eu acho até pejorativo, mas eu não vou usar, mas o jogador, quando ele está no elenco, uma hora ele joga. Ele joga, porque ele está lá. E o Thiago Santos, ele, assim, com todo respeito ao profissional, ele já não tinha mais que estar lá, porque ele acaba sendo uma opção. Então o Grêmio tinha que ter outra opção para a primeira função, mas não tem. É o Thiago Santos. Ele vai abrir o meio-campo do Grêmio. E pode ser pior ainda, porque depois do Thiago Santos, pode ter o Lucas Silva, pode ter o Darlan, que foi meio que resgatado pelo Renato, que conversou com ele num treinamento, flagrado aí pelos repórteres e tudo mais. Será que o Darlan estaria sendo preparado para jogar como segundo homem, ou até mesmo como primeiro, no lugar do Thiago Santos? Não sei. Thiago Santos, Lucas Silva, aí você mantém o Bitelo jogando pela direita, o Vina centralizado, o Ferreira pela esquerda e o Soares na frente. Já muda o sistema porque o Ferreira não é um meio-campista como todos os outros, né? Ele é um ponta, não é como o Grêmio estava jogando, o Ferreira vinha ficando para segundo tempo, então já muda completamente o sistema. E aí, se precisar trocar no segundo tempo, vai botar quem, né? Só a molecada. E com 15 minutos do segundo tempo, esse time provavelmente vai cansar e o Renato vai ter que mexer. Se o jogo não tiver resolvido ainda, aí a coisa vai ser complicada. Ele pode também fazer Thiago Santos como primeiro homem, Bitelo como segundo volante, que já fez essa função. Se o Cristaldo jogar, lindo. Cristaldo centralizado, aí você põe o Vina por um lado, o Ferreira por outro e o Soares. Tá tudo certo. Se o Cristaldo jogar, já resolve. Já resolve. Ou então, se o Cristaldo não jogar, você pode fazer o Bitelo de segundo também com o Thiago Santos. Aí você tem o Vina centralizado, você pode o Tassiano aberto pela direita, o Ferreira aberto pela esquerda e o Soares de centroavante. É outra possibilidade. Gente, é um problemaço. É um problemaço porque esses dois jogadores, PP e o Cristaldo, eles representam esse meio-campo do Grêmio. Na verdade, todos eles, né? Se perdesse o Vina, perderia a dinâmica. Se perdesse o Bitelo, perderia completamente o sistema. Perdendo os dois, PP e o Cristaldo, para colocar Thiago Santos e Lucas Silva, acabou. Até porque você não tem Vijaçante e Carbajo. Então, assim, o Grêmio ficou num brete, não tem o que fazer. O Renato vai ter que montar um quebra-cabeça aqui com as peças que ele tem à disposição e elas não são muito interessantes, especialmente na primeira e na segunda função do meio-campo. Ou ele inventa, né? Ou ele coloca o Bitelo ali de segunda, ele não está mais fazendo essa função e aí
desmantela o sistema dele para priorizar mais qualidade, ou ele coloca Thiago Santos, Lucas Silva e mantém ali, a partir dali, o seu escopo de jogadores que estão correspondendo desde então. Ai, meu Deus do céu. Até lá, muitas especulações. Sexta-feira o Renato deve conceder uma entrevista. Não vai revelar o time, né? Mas talvez a gente consiga esclarecer um pouco mais dessas situações, desses problemas enfrentados pelo Grêmio. Qual time deve jogar? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!